pessoal, boa tarde. Semana começando no nossos Donos da Bola. E eu sei que para os torcedores do Taubaté, o clima aqui no nosso programa já foi melhor em alguns dias. Mas hoje, depois de uma semifinal, amarga um primeiro confronto no Joaquinzão com vitória do Primavera. Eu sei que todo mundo acordou ainda nessa segunda-feira meio xoxo, né, Bernardo? Boa tarde para você. Para os taubatianos... Boa tarde, Larissa, tudo bem com você? Boa tarde para todo mundo. Para os taubatianos o dia amanheceu cinza, né? Realmente um clima diferente, deixado do clássico. Aquela euforia, aquela energia toda para uma semifinal que realmente não estava no script. Um 2-0 dentro de casa, a favor do time rival, realmente ficou muito complicado. Torcedores taubatianos que estão nos acompanhando e os torcedores da Águia também, porque eu sei que na internet a resenha já é garantidíssima, muitos memes, muita coisa já rolou. Então você manda a sua mensagem, enquanto eu tô pedindo as mensagens, Batan, coloca pra gente na tela as imagens de drone, porque ontem também a festa foi linda, mais de 8.000 torcedores no estádio do Joaquinzão, muita gente acompanhando essa festa, tá aí, ó, imagens bacanas demais, o Joaquinzão visto de cima há muito tempo. Joaquinzão não ficava tão lotado. O melhor público da Série A2 para o Taubaté desse ano, se não me falha a memória, foram pouco mais de 1.000 torcedores, Bernardo. Entendi. E aí, desde as quartas contra o São José e agora também na semifinal, mais de 8.000 torcedores, um público muito bacana. Dessa vez um jogo às 11 da manhã, né? Então a gente consegue ver toda a movimentação por ali. E o torcedor participa com a gente. 99716-8014. Manda já a sua mensagem. Bernardo Baitelli. Fala. Você acha que tem torcedor joseense que acordou sorrindo? Ou não? Nossa, joseense de orelha a orelha, realmente. Uns estão pra cima, outros estão pra baixo agora pro Taubaté. Bora ver agora o VT que a gente fez sobre a torcida do Burrão, Lari, o pré-jogo? Bora! O domingo de futebol é sinônimo de união das famílias, ainda mais num dia de jogo decisivo com um time tão tradicional em campo. Adultos, crianças, todos unidos para torcer e enviar energias positivas para o Burro da Central. Nessa família, o amor pelo futebol tá passando de geração para geração. Vamos subir, burro! Vem da longa caminhada, né? Desde criança, meus pais passaram esse amor pelo Taubaté, participei dos jogos do Taubaté, fui profissional pelo Taubaté, mas muito novo, né? Infelizmente, eu acho que o joelho, eu não consegui dar sequência na minha caminhada, mas hoje estamos aqui, passando de geração em geração, para os nossos filhos, e espero que eles passem para os nossos netos e assim vai. Comecei pelas redes sociais, né? Segui lá no Instagram, tudo. O Michel aí, meu padrasto, acompanhando também. Comecei a vir, ele começou a vir também, começamos a torcer. Minha cidade, tem que torcer para sempre, né, agora. A Mariana que aguente em casa tanto amor pelo Burro da Central. É complicado. Eu só acompanho não sei nada de futebol, acompanho eles, Maitê, Matheus, que são fanáticos também. Assiste pela televisão, amanheci na fila para conseguir os ingressos essa semana, foi bem corrido. A campanha do Taubaté neste ano na Série A2 do Paulista surpreendeu os torcedores. O time que não começou muito bem acabou engrenando e chegou neste domingo à semifinal. O jogo de ida contra o Primavera de Indaiatuba aconteceu no glorioso Joaquinzão. O momento só é possível graças à vitória no Clássico do Vale contra o São José. E agora, a esperança da torcida é que o time garanta o acesso para a Série A1 do futebol paulista. 1984 foi o último ano do Taubaté na elite do Campeonato Paulista. Desde 2004, o time não disputa diretamente o acesso. Para os torcedores dos mais antigos aos mais novos, o dia 23 de março de 2025 ficará marcado na história do esporte regional. A gente está com uma força muito grande, a torcida aí curtindo, né? Dando apoio para o time. E eu acredito que a gente vai fazer uns 2-0 hoje. 3-0, olha lá, viu? O futebol tá no sangue dessa família. Os dois irmãos cresceram nas arquibancadas do Joaquinzão. Já são mais de 40 anos e até hoje carregam esse amor pelo esporte e pelo clube taubatiano. Desde criança, é um exemplo que eu trouxe de casa, né, tanto do meu avô quanto do meu pai. Porque o meu avô ia em todos os jogos do Burrão lá no
campo do Bosque. Aí depois que teve o Joaquinzão, que aí eu já era uma criança que estava começando a entender um pouquinho das coisas, meu pai me trazia. Então vem de berço, cara, vem, é herança, é essa paixão pelo burrão, entendeu? Você vai passando, cara, é de paixão de pai para filho, de neto, de avô, e foi o que aconteceu. Aí, ó, estamos aí sofrendo hoje em dia, meu pai é o grande culpado disso, mas eu agradeço ele porque a gente gosta muito desse time aí. E assim, mais uma geração começa a escrever a história no Joaquinzão. O Leandro cresceu aqui, viveu grandes momentos nas arquibancadas e agora é a vez do Samuel sentir essa emoção pela primeira vez. Sempre fui, Lucas, apaixonado pelo Taubaté desde que nasci, né? Nasci em 79, torço pro Taubaté e agora a gente torce para ele subir para a primeira divisão. Hoje eu tô realizando o sonho do meu filho Samuel, né? Que é a primeira vez que ele tem vindo no estádio, já era pra gente ter vindo no jogo do São José, a gente não conseguiu e hoje eu tô realizando o sonho dele, taubatiano também. Eu acho que vai ser muito boa a partida. Qualquer um que ganhar, pra mim tá tudo bom, pelo menos vou ver. Tomara que o Taubaté ganhe. O amor pelo Taubaté segue firme, passando de pai para filho. Muito legal, né? Depois Sim. de 41 anos que o Taubaté não vive essa sensação de estar na elite do futebol e agora há quase 20 anos não brigava diretamente por uma vaga. A gente acompanhar essas imagens dos arredores ali do Joaquinzão, lotados, tomados por famílias e a alegria das crianças não tem preço, né, Bê? Nenhuma. Realmente passou de pai para filho, de avô para neto, e os três indo ao Joaquinzão por um único propósito, né, que assistiu o Taubaté jogar numa semifinal, a um passo da final, né, do acesso, depois de mais de 40 anos. Realmente era um sentimento que o pai não sentia há muito tempo, o filho sentia pela primeira vez, então realmente era uma mistura boa ali no Joaquinzão. Antes da gente mostrar as imagens do jogo, eu só queria fazer um elogio aqui também à assessoria de imprensa do Taubaté, porque uma dessas crianças entrevistada fala isso. Eu comecei a seguir no Instagram e tudo mais. E realmente, o trabalho de assessoria que o Taubaté tem feito, principalmente nas redes sociais, é uma aula. Impecável. São artes muito bem feitas. É muito bacana, realmente, a gente tem um assessor muito jovem, né? Então, que tem esse gás, que conhece a internet muito bem. Tá sendo muito legal. Para quem não conhecia o Esporte Clube Taubaté e agora está acompanhando, porque está chegando numa decisão de Série A2, e aí entra no Instagram, se depara com um trabalho bacana. Parabéns ao Vitor e toda a galera que está fazendo esse trabalho por lá. Mandando bem demais. Agora, quem não mandou tão bem assim dentro de campo, nos primeiros 90 minutos, calma que ainda tem mais, foi o Taubaté que saiu derrotado por 2-0. No Joaquinzão, o recado do torcedor era claro para o Taubaté. E o burro realmente apareceu, seja no campo dando aquele gás junto à torcida ou nas arquibancadas como um amuleto para a partida de logo mais. E o jogo era decisivo. O primeiro da semifinal diante do Primavera. Quem se classificar à final garante o acesso à Série A1, elite do Campeonato Paulista. Mas o início da partida não foi dos melhores. Muitas jogadas sem precisão. Matheus Anjos saiu cara a cara com Douglas Baldini, mas desperdiçou a chance. Menos mal que o impedimento já estava marcado. Já o Taubaté não se acertava em campo. Faltava objetividade ao burro da central. Aqui ficou a reclamação de toque de mão dentro da área. E aos 33 minutos, após cruzamento na área, Douglas saiu no soco. A bola sobrou para Richard, que de primeira abriu o placar para os visitantes. 1-0 Primavera no Joaquinzão. O Taubaté sentiu o golpe e era improdutivo no ataque. Faltava capricho no último passe. Os mandantes até rondavam a área adversária na busca do gol de empate, mas o grito de gol da torcida ficou entalado na garganta no primeiro tempo. Sendo assim, as equipes foram para o intervalo com o Primavera em vantagem de 1-0 sobre o Taubaté. O segundo tempo começou parecido com o primeiro, sem muita criatividade e com o jogo truncado, que rendia chegadas mais duras. A torcida cantava alto nas arquibancadas, tentando motivar os jogadores e buscando uma reação do Taubaté na partida. E aos 28 minutos do segundo tempo, Bruno Lima cortou o cruzamento com o braço dentro da área. Aí é pênalti e muita comemoração no Joaquinzão. Mas ele apareceu, o temido VAR. O árbitro João Vitor Gobi foi chamado para a cabine numa possível anulação do pênalti. E ele ficou por lá por bastante tempo. A apreensão nas arquibancadas só aumentava. E no fim, pênalti confirmado e esperança renovada para os taubatianos. Lucas Venuto, um dos líderes do elenco, foi para a cobrança.
Mas quem brilhou foi o goleiro Vitor Hugo, que defendeu o pênalti e jogou uma ducha de água fria no Joaquinzão. O descompasso era grande, até o calmo Alberto Félix se irritava na beira do campo. E como se as coisas já não estivessem ruins, ainda piorou. Douglas espalmou a pancada de dentro da área, mas o rebote ficou com Pedro Arthur livre para marcar o segundo gol do Primavera aos 40 minutos, 2-0. Aí até a torcida perdeu a esperança e realmente não havia tempo para mais nada. Final de partida no Joaquinzão, Primavera 2, Taubaté 0 e festa da torcida visitante no estádio. Mesmo com toda a festa e o apoio de mais de 8 mil torcedores, o Taubaté sai derrotado no Joaquinzão. Agora o Burro da Central precisa vencer por 2 gols de diferença para levar para as penalidades, ou por 3 ou mais para se classificar e conseguir o acesso. Apesar de toda a dificuldade, a palavra da vez por aqui é acreditar. Acreditar, com certeza a parte mental é primordial nesse tipo de competição, nessa reta final. Eu falo por mim, eu tenho 6 acessos em 4 estados diferentes, então nunca foi fácil, nada foi fácil para mim. Tenho certeza que para meus companheiros também não. O segredo é acreditar, manter a tranquilidade, a humildade que nos fez chegar até aqui. É dessa forma que nós vamos conquistar os objetivos. Os jogadores estão confiantes, como eu disse, sentidos, né? Tristes com o resultado, porque a gente não pode de forma nenhuma, né, agir diferente agora, né, com relação ao sentimento, mas a gente sofre um pouquinho agora, mais consciente, né, de tudo que podemos estar fazendo. Né, passado aí essas primeiras 24 horas, né, tem aí a nossa reapresentação e a partir daí vamos estar conversando um pouco mais com respeito a tudo isso, traçar aí situações, né, estratégias para que a gente possa ir para esse segundo jogo ainda buscar um resultado que para muitos aí, né, pode parecer impossível, mas para a gente não. Bernardo, vamos primeiro às ausências em campo. Certo. Talvez tenham sido muito expressivas para um duelo como esse. Batista faz bastante falta, atuou em poucas ocasiões com a camisa do Taubaté, certo, fez gol, inclusive, mas é um jogador de criação. Assim como ele, Claudinho. O Jardel já tinha entrado no último jogo contra o São José, né, quando ele sentiu, mas não foi à altura do que o Claudinho faz com a camisa taubatiana. E ontem foi a mesma coisa. Muitas cobranças de falta, de escanteio, enfim, saíam dos pés do Jardel, mas ou iam direto para as mãos do goleiro e também no meio campo pouco criava, né? Até porque o Claudinho ele chegou já na pré-temporada, então ele já estava ambientado o ritmo de jogo junto com os companheiros. O Diego Jardel chegou para o jogo contra o São José, algo do tipo. Recente, né? Bem recente, no primeiro jogo, no jogo de ida. Então, assim, tava conhecendo, tava poucas semanas, então realmente o Claudinho, né, se machucou, infelizmente, teve que dar lugar pro Diego Jardel, que tem qualidade sim, já rodou o Brasil inteiro, mas não tava com aquela sintonia dentro de campo. E o Gutierrez, né, brigando lá na frente, o Batista também fez a falta, mas o Gutierrez não teve aquela pifada, sabe? O Taubaté ainda é carente de centroavante, né? Assim como já aconteceu em outras temporadas, é claro, o Gutierrez tem feito gols importantes pelo Taubaté, mas ainda precisa daquele camisa 9 de origem. E a gente olhando realmente o mercado, até porque é um jogador que já disputou a Série A2, por exemplo, ele não pode disputar a mesma divisão no mesmo ano por outro clube, né? Então, quando o Taubaté foi ao mercado, não conseguiu encontrar. Mas é um jogador que está fazendo falta, Bernardo. E aí, torcedor, manda sua mensagem, sua opinião para este número aqui, ó, 997168014, que a gente vai tentar ler todas. Tá chegando bastante, Lari. É isso. E quem analisa melhor essa derrota dos taubatianos é ele, Antônio Carmo. Alô, meus amigos, os donos da bola, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a este que é o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Os donos da bola no ar desde 2009, com toda a nossa grande equipe, levamos para você o que há de melhor no esporte da região. E claro que hoje o assunto, né? É um assunto triste para o torcedor taubatiano, a derrota do Burrão. Ontem, jogo de ida, semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Taubaté perdeu, jogando no Joaquinzão lotado, bonito, né, com a torcida prestigiando, 9 mil torcedores apoiando o Burrão, mas não deu 2-0 para o Primavera. Não por acaso, né, o Primavera tem essa campanha impecável. O Taubaté não perdeu para qualquer um, perdeu para o melhor time do campeonato em números, em estatística. É um time que realmente sabe jogar, um time que se defende muito bem. Primavera tomou 7, 8 gols apenas ao longo de todo o campeonato. Ontem foi o 18º jogo. Primavera não é de fazer muitos gols, não. Teve uma goleada por 4-0 sobre o Votuporanguense, uma vitória de 3-1 sobre o Rio Claro, um empate em 2-2 com o Grêmio Prudente. E olha lá,
tinha 18, 19 gols na competição também. Então, a exemplo do Taubaté. Mas o Taubaté tem uma dificuldade muito grande, né, para fazer gol. O time do Primavera, quando chega, resolve. Primavera ontem, basicamente, deu 2 chutes para o gol, fez 2 gols. Né? Não teve outras chances. O goleiro Douglas não precisou trabalhar tanto assim. As chegadas do Primavera não foram tão eficientes. Do Taubaté, pior ainda, né? Claudinho fez falta, não teve um substituto à altura, não foi legal. E o Taubaté errou muito, não conseguiu jogar, não teve... Parece que faltou até um pouco mais de vontade, não vontade, assim, de força mesmo do time. Fala, estamos jogando uma semifinal, vamos para cima. Foi um time muito moroso, muito parado, tá bom. E não foi legal, não. Por isso a derrota de 2-0 complicou. Taubaté já está eliminado? De jeito nenhum. Taubaté está vivo no campeonato. É possível ganhar o jogo lá? Sim. É provável? Não. Mas tem que ter força a semana inteira para trabalhar e o Alberto sabe disso. Ao longo da semana a gente fala mais sobre o confronto, tá bom? Um abraço, gente. Boa semana. Valeu, Carmo, pra nós. Agora a gente vai pro intervalo. Já a gente volta com mais os Donos da Bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale é a primeira FM da região, uma marca referência em rádio para muitas gerações, conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show vem com música, comportamento, conteúdo relevante e nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. A primeira FM e única também. No bandvale.com, a notícia chega primeiro. Você acompanha em tempo real a programação da TV Band Vale e pode ouvir, ao vivo, todas as rádios do grupo, o portal de notícias que mais cresce na região. O núcleo... Março, mas já podemos comemorar um título para nossa região. Pinda Futsal, campeoníssimo da Supercopa, com uma atuação de gala dele, protagonista. No dicionário se refere ao personagem ou indivíduo que tem papel de destaque num acontecimento. Mas no Pinda Futsal, protagonista é sinônimo de Joe. Decisão da Supercopa e eu já te adianto que o jogo foi longo. No primeiro tempo, o Cleitinho criou boas chances.
Quando o Neguinho chutou, quem apareceu? O protagonista. Na jogada ensaiada dos donos da casa, quase tudo perfeito. Em mais uma defesa do protagonista, no rebote, Luiz mandou para fora. E o Pinda foi assim, empilhando chances de abrir o placar. Mas a coisa terminou mesmo em 0-0. No segundo tempo, falta marcada logo de cara. E as faltas nesse jogo também fizeram brilhar nosso protagonista. E você já vai entender o porquê. Restando pouco mais de 9 minutos, o que parecia ser o gol do título foi marcado por ele, o cara das decisões. Alemão, 1-0 Pinda. Mas não se iluda, telespectador. Muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Restando 2 minutos, confusão em quadra. Primeiro na chance do Pinda defendido. Na sequência, a velocidade no contra-ataque de Barão. Com a jogada travada, jogador no chão e distribuição de cartões. Em meio às reclamações, o técnico do time de azul subiu o tom. E a arbitragem se perdeu, levando o Torão à loucura. Em meio ao caos, restavam 32 segundos quando o Barão empatou o jogo em 1-1. E aí já sabe, né? Vamos de prorrogação. 5 minutos iniciais e sexta falta do Pinda marcada. Na cobrança, lembra do protagonista? Pois bem, tá lá, defesa do cara em tiro livre. Em 2 bolas seguidas, Lucão ficou no quase com o goleiro do outro lado, aparecendo bem. Sem gols, fora para mais 5 minutos. A bola mal rolou e o protagonista apareceu outra vez. E de novo ele. O tempo foi passando e quando o sono mandou essa paulada, Joe, acordadão, mais uma vez defendeu. O jogo tinha cara de pênaltis, mas o tempo reservou a 7ª falta do Pinda. E aí, cobrança pra cá, goleiro de lá, e o protagonista mais uma vez fechando a casa. O Pinda também sofreu a 6ª falta. E podiam mudar o rumo da partida. Alemão pra bola e defesa do rival. Restando 50 segundos, Barão perdeu uma chance inacreditável. Na marca dos 2 segundos, Cleitinho perdeu essa. E aí não tem jeito, bora de pênaltis. Cleitinho abriu a série e perdeu. Cobrança de Barão e bola na trave. Gabiru bateu mal demais. Nando também foi mal e bateu pra fora. Alemão marcou dele. Luiz bateu no alto e marcou. Kevin também converteu. Levi bateu no meio e o protagonista defendeu. Pula bateu e o goleiro rival ficou com ela. Barão marcou mais um. Lucão bateu mal demais. Quando o cara do time rival bateu, o protagonista outra vez fechou a casa. No roteiro de cinema preparado, quem foi pra bola? Joe. De goleiro pra goleiro, tome caixa do protagonista. E numa noite tão gloriosa dele, do protagonista, o destino quis que o título do Pinda fosse coroado assim, em mais uma defesa do cara. Pinda campeoníssimo da Supercopa. E Joe, o Iceman, protagonista indiscutível em quadra. Alegria, gratidão, é o início de um trabalho. Meu primeiro jogo aqui com a camisa do Pinda oficialmente, acho que eu pude deixar uma primeira impressão e eu vivo isso aqui é tudo pra mim. Aproveitar o espaço, mandar um abraço pra minha família, muita força pra minha família. A gente perdeu minha avó domingo, foi repentino, a gente não espera. Acho que eu pude trazer um pouquinho de alegria nessa semana que estava escura na minha casa, na minha família. Esse título, esse momento vai ficar gravado, vai ficar eternizado, que não foi eu, foi ela. Bernardo Baitelli, quantas vezes você ouviu a palavra protagonista? Nossa, eu perdi as contas lá. Vou te falar que a torcida do Pinda também perdeu as contas de quantas defesas o Joe fez. Um jogo que para a carreira dele foi muito especial, né? Em meio a um acontecimento tão triste, familiar, perdeu a avó e aí estava jogando realmente ali na raça, na coragem, na motivação. No coração mesmo. E desde o início do jogo o Joe fez defesas importantes, mas nos tiros livres. E depois a frieza, numa cobrança de pênaltis, de defender pênaltis de jogadores experientes, como o Beto, que já é conhecido como carrasco da região em alguns confrontos. Depois, ter aquela frieza de chegar e falar, agora deixa que eu bato o pênalti
pode ser decisivo. E ainda defender a última cobrança do Barão, impecável. E também um abraço para a torcida. Apesar de não terem lotado o ginásio da Ferroviária, né? Uma sexta-feira, 8h30 da noite, Sim. enfim, talvez também tenha atrapalhado. Mas a galera que foi, apoiou e apoiou muito. A gente falou da fumaça, né, do Taubaté, aquela fumaça azul e branca, mas lá também tinha. Tinha fumaça verde e tal, coisa linda. Tava empolgando, né? Parabéns aí todo mundo do Pinda, ao Joe. Vamos pro intervalo? Já já a gente volta com mais Donos da Bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito nativa. Estéreo Vale é a primeira FM da região, uma marca referência em rádio para muitas gerações, conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show vem com música, comportamento, conteúdo relevante e nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. A primeira FM e única também. No bandvale.com, a notícia chega primeiro. Você acompanha em tempo real a programação da TV Band Vale e pode ouvir, ao vivo, todas as rádios do grupo, o portal de notícias que mais cresce na região. O núcleo de eventos especiais do Grupo Band Vale organiza e promove os mais... De volta com os Donos da Bola e em Xangai, o australiano Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da China de Fórmula 1 no domingo. O piloto da McLaren liderou a disputa de ponta a ponta. Lando Norris ficou em segundo e George Russell terminou em terceiro lugar com a Mercedes. Balanço feito, então, de mais um Grande Prêmio de Fórmula 1. Tava com saudade da Fórmula 1, velocidade na tela da Band. Vamos para a mensagem, Lari? Ó, José de Oliveira, não devemos culpar somente o goleiro Ariel, pois o time é um conjunto. Se errar um, todos são cúmplices. Deve estar falando daquela falha do Ariel contra o Taubaté. Fernando Lopes, alegria de pobre dura pouco. Tchau, Baté. Olha. Ano que vem terá o derby de novo. Não preciso nem dizer que o Fernando é torcedor da Águia. Já tá bem na cara. João Ideia, sabemos que agora ficou mais difícil, mas não impossível. Quem sabe revertemos lá em Dayatuba. No futebol, tudo é possível. Isso aí, João Ideia, acreditar até o final. Um 2-0, marca um golzinho no início, Nossa. Alguém expulso, um pênalti, enfim, Taubaté ainda vivo. Taubaté só venceu a Águia por nossas falhas. 2026 teremos Clássico do Vale.
Ontem, 2-0 foi pouco. O Luiz, mais um torcedor da Águia, vendo? corneteiro, agora tirando sarro. Agora a gente não sabe se os joseenses estão felizes ou tristes, né? Passaram pelo time dele, né? Mas também, talvez, por eles não avancem lá pra final e o acesso. Fernanda Belo, muito boa tarde pra você. Você viu? Agora eu trouxe um vascaíno pra criar um climinha de rivalidade. Que é isso, Tranquilo, gente? segunda-feira, mó paz, tranquilo. Bê, vamos manter a paz, né? A tranquilidade, Até porque eu não quero brigar porque meu time não vence nada contra o Flamengo. Assim como você, seu time também não tem brigado por nenhum título, né? Fernanda Belo, um beijo pra você. Dito Até amanhã. isso, como diz Larissa... Até amanhã, Fê. Bom jornal, boa semana. Até.